A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. Quando falam de nós, sem conhecer o nosso coração, é porque estão atestando a sua falta de capacidade de ser alguém melhor. Michael Oliveira e Má Oliver. Vamos aqui à reflexão. Segundo a vontade de Deus e o seu direcionamento, eu escolhi a palavra no livro de Jó, no capítulo 2, do versículo 1 ao 3. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Glórias seja dada a Deus. Bendito é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Vamos aqui ao vídeo, a um pedacinho do vídeo que eu escolhi, irmãos, a respeito da fala de Michael e de Má Oliver, para que nós possamos concretizar aqui o nosso trabalho, mais uma vez, em prol da defesa do Evangelho e da defesa da irmã Rosângela, e de minha própria defesa também, que eles tentaram me incriminar por eu ter defendido a irmã Rosângela. Vamos ver, depois faremos aqui as nossas considerações. Então, o homossexual para ele é como se fosse um bandido, assim como o deficiente também. O deficiente não é valorizado na congregação. Não é valorizado. A congregação não foi feita para deficiente. Assim como o deficiente também. O deficiente não é valorizado na congregação. Não é valorizado. A congregação não foi feita para deficiente. O deficiente não é valorizado na congregação. Não é valorizado. A congregação não foi feita para deficiente. O deficiente não é valorizado na congregação.
valorizado. A congregação não foi feita para deficiente. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões. Vamos lá, gente. Então, esse vídeo aqui eu estou fazendo em resposta aos ataques que nós tivemos aí ontem. E aí esses últimos dias aí, bastante ataques de pessoas da congregação cristã no Brasil. O que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês que essas pessoas que estão nos atacando, elas se dizem cristãos. Irmãos, só uma pequena pausa. Ele fala que nós atacamos ele essa semana, por esses últimos dias. Porém, os verdadeiros ataques advêm deles, porque é eles que estão nos atacando o tempo todo na internet. E quando nós saímos em defesa do evangelho que se é apregoado dentro da congregação, ou de algum irmão, como eu fiz em defender a irmã Rosângela, eu recebi o nome de criminoso, de estar cometendo intolerância religiosa, porque eu falei da onde eu saí. Mas depois eu vou explicar melhor mais à frente, mas eu queria só para que os irmãos observassem bem a fala dele, o que ele fala ao nosso respeito, como se nós fôssemos os perseguidores, quando na realidade eles é que o tempo todo nos perseguem, como a esposa dele, a Má Oliveira, que tem o nome de Marcela e é chamada por Má Oliver, entrou no canal da irmã Rosângela no intuito de difamar a serva de Deus. Então eles ficam revoltados quando nós vêm aqui na internet defender a obra de Deus. Elas são da congregação cristã no Brasil, elas se dizem cristãos. O ensinamento da congregação cristã no Brasil é que você se salva pelas suas próprias obras. Eles dizem que através do batismo você nasce uma nova criatura em novidade de vida, que a partir daquele momento que você creu ali dentro da congregação cristã no Brasil, as suas ações, os seus frutos, eles mudam, tá, gente? E eles também dizem que aquela palavra que sai do púlpito, ela tem o poder de mudar o seu caráter, a sua moral e assim por diante, tá bom? Então nós dizemos e testificamos que a palavra que vem do púlpito, ela nos molda, ela molda o nosso caráter, ela transforma homens e mulheres que saíram do mundo da prostituição, do mundo de tudo quanto é aquilo que não presta, para serem servos de Deus e viverem em sociedade. Então, nós não falamos, nós afirmamos, bendito é o nome de Deus. E eu vou mostrar para vocês que esse homem, ele é um falso cristão. Eu vou mostrar as falas dele, eu vou pegar a Bíblia, e eu vou mostrar para vocês que esse homem, ele não é seguidor de Jesus, ele nunca aprendeu nada de Jesus. Nada. Para mim, a congregação que está no Brasil, hoje, ele blasfema o tempo todo contra Deus, não crê nos milagres de Deus, vem falar que eu não entendo nada das coisas de Deus, sendo que eu estou aqui defendendo o Evangelho, defendendo a palavra de Deus, o que eles falam da instituição a qual eu sirvo a Deus, que eu saio em defesa, ainda que muitos possam falar que nós não podemos defender, nós não somos defensores perante a lei da instituição, não estamos nomeados perante a instituição, mas nós defendemos a nossa fé e temos o direito que é assegurado pela lei, o artigo 5º da Constituição, parágrafo 4º, nos dá esse direito da livre manifestação do nosso pensamento. Então, eu posso sim defender a congregação, porque a congregação ela é feita de nós. Cada membro da congregação, cada pessoa que entra e senta naqueles bancos para ouvir a palavra de Deus, se constitui um corpo, e esse corpo é denominado como congregação cristã no Brasil, independente da alvenaria. Irmãos, aqui eu não vou colocar a minha fala, porque já está no vídeo aí, se os irmãos quiserem ver aqui na minha plataforma, o que eu falei, que não se constitui em crime. Então aqui eu só estou colocando a fala do Michael, para que os irmãos vejam a forma que ele nos trata, ok? E daqui a pouco vai entrar um pedacinho também, um pequeno trecho da Má, falando com as suas palavras que ela entrou no canal da irmã Rosângela, apenas no intuito de caçoar da irmã, ou seja, de humilhar
a irmã, como eu já fiz no outro vídeo, mas eu estou repetindo aqui porque eu fiz uma contra-resposta para esse vídeo que o Michael fez no canal dele, tentando me acusar de racismo, tentando me acusar de intolerância religiosa, por eu ter falado do espiritismo. Eu falo, e quantas vezes for necessário eu falarei, porque eu estou falando da minha vivência. Então eu tenho total liberdade, como eles têm a liberdade deles de falar da igreja, mas eu posso rebater. É um advogado, mas aqui nós não estamos falando do mérito de advocacia, nós estamos falando do mérito de comportamento cristão dentro da plataforma YouTube. Eu tirei sarro da cara dela? Tirei, porque ela faz isso com as pessoas. Brinquei com a cara dela um pouco, né? Devolvi o veneninho que ela costuma soltar em um vídeo ou outro. Irmãos, eu repeti algumas palavras dele para os irmãos entenderem bem o que ele fala. E a Má aqui, ela também está falando que ela entrou para tirar sarro porque a irmã tira sarro. Não, a irmã fala aquilo que ela está vendo de verdade. Ela não está tirando sarro de ninguém. Se os irmãos entrarem no vídeo da irmã, como mais uma vez eu estou falando aqui, os irmãos vão ver como que é a forma que a irmã dirige o canal dela, e ela não fica tirando sarro, mas ela fala a respeito da palavra de Deus, da obediência à palavra de Deus. As pessoas, né? É aquela coisa, gente. Quando a gente vem na internet, a gente conta uma mentira várias vezes, essa mentira, ela acaba virando uma verdade, né? A pessoa, ela tem uma vida tão desinteressante que ela precisa passar 24 horas do dia assistindo sobre nós. E assim, do meu ponto de vista hoje, eu sei muito bem que o meu guia, ele guarda a entrada da minha casa. O Michel Oliveira, ele falou a respeito dessa parte. O Michael, ele falou a respeito dessa parte, ele quis inverter a minha fala, quando eu falei que eu estava livre. Vamos dar continuidade e depois eu explico. E não se aproxima da minha casa e nem de mim pessoas que vêm com mais maus intenções de me prejudicar. Então, minha amiga, Deus acima de todos e o meu orixá é que não deixa a senhora vir aqui em casa. Não é o seu Deus que não deixa você vir. É aquele negócio. Não tem o que falar de bom dela, não tem o que falar de bom da família dela, da casa dela, da igreja dela. Vamos falar da vida dos outros, né? Porque a gente precisa produzir conteúdo, né? Afinal de contas, ela está 5 anos na internet. Então, se ela está tanto persistindo, é que ela precisa, né? Mas a gente sempre está recebendo elogios de muitas pessoas. E recebemos por quê? Porque a gente conquistou o amor e o carinho dessas pessoas. Elas não são puxa-sacos, entendeu? Puxa-saco é o povo que vive dentro da tua igreja, entendeu? Esses são puxa-sacos. Porque eles estão... Ela falou aqui, o meu guia, o meu orixá. Então, irmãos, todos nós somos livres para seguir o caminho que nós quisermos, contanto que a gente respeite esses caminhos, mas isso não quer dizer que nós não podemos falar ou dar a nossa opinião a respeito. Eu falei em relação a ela ter saído da congregação e ter voltado a adorar os espíritos, porque a palavra de Deus, ela nos ensina a nós não cultuarmos esses espíritos. Então, eu não falei da Umbanda como o Michel quis passar, que eu tinha falado Umbanda. Não, eu falei espíritos. Então, eu me libertei dos espíritos. Como existem muitas outras denominações que em seus ensinamentos trazem o espiritismo, mesa branca e tudo mais. Porém, não vou ficar falando aqui. Mas o que eu falei foi que eu me libertei dos espíritos. Agora, se você quer seguir esse caminho, que você siga. Mas saiba que se você vem aqui nas redes sociais falar de uma instituição evangélica,
Então você está abrindo a porta para que outros venham a te rebater e a falar de onde você está seguindo. E eu não falei de forma desrespeitosa, eu falei do meu convívio, volto a repetir aqui, do meu convívio. Então eu me senti livre e estou livre em Jesus Cristo. E depois eu vou dar aqui a continuidade e vou falar mais abertamente da forma que eu entendo. Vendo a mentira, eles estão vendo o ancião elogiando a maçonaria e metendo o sarrafo nas costas deles, e eles estão dando glória, achando bonito. Os irmãos perceberam que ela falou da maçonaria? Eles chamam o ancião por ele ter elogiado a disciplina, não a maçonaria em si, a disciplina, pelo que ele pesquisou na internet e tentaram reverter como se ele fosse maçom. Entendeu? Então, puxa-saco são eles. Eu acho que a sua visão está distorcida aí, né? Manda regular o óculos aí, que deve estar fora de órbita. E é assim, irmão, o tempo todo atacando, o tempo todo nos atacando, falando dos nossos defeitos, das nossas aparências, ou de algum utensílio, como acabamos de ouvir ela falar aqui a respeito do óculos que a irmã usa. Mas ela apoia as pregações mentirosas da igreja dela. Entendeu? Ela apoia. Eu até achei que no final ela fosse, eu quero pedir perdão, vamos acabar com isso. Então, eu até pensei, né, que isso poderia acontecer. Para você ver, né? Eu ainda espero... Eles estão fazendo de tudo para trazer a irmã Edna, para que a irmã Edna possa ficar falando da congregação cristã. Olha aqui, ó, convite para a irmã Edna entrar na live. Eles estão fazendo de tudo para que a irmã Edna, que saiu aí da congregação, venha falar. Mas nós vamos comentar a respeito dela também. O sair flor do lixão, né? Tô igual o Racionais MCs. Sabe o que eu queria nessa hora? Aqui que o Michel também, ele me pegou nessa parte a respeito que ela vai falar aqui, aí eu vou comentar, deixa ela falar. Era ver Jesus descendo, preto, que nem um carvão. E eu queria ver a cara dela, porque ela com certeza tá esperando o Jesus lá, pintado por Michelangelo, né? Loirinho, dos olhinhos azul e o cabelo lisinho, parecendo que fez escova, né? Foi eles que falaram a respeito de Jesus Cristo. Se ele descesse do céu negro, o que a irmã Rosângela falaria? E então eu entrei com a minha fala e falei. Ela fala tanto dessa parte, mas será que ela também não o crucificaria? E o Michel quis jogar essa parte por causa do racismo. Mas eu falei porque ela falou dessa forma, que se Jesus descesse do céu negro, o que a irmã Rosângela faria ou falaria. E então eu falei, e ela, a Má Oliver, será que ela também não o crucificaria novamente? Se ele tivesse descido do céu negro? Foi isso que eu falei. Porque se ela está duvidando da fé da irmã Rosângela, por que não se pode duvidar da fé dela em relação a Jesus Cristo? Mas foi isso que o Michel fez. Ele tentou cortar a minha fala nesse aspecto e jogou para o racismo, para a intolerância religiosa, quando na verdade foi a Má Oliveira que falou a respeito de Jesus ter nascido de cor bem negra, questionando a irmã Rosângela. Então eu questionei ela também, será que ela também não o crucificaria novamente? Mas eu queria ver Jesus descendo preto que nem um tição, cabelo do Black Power, assim, igual o meu, assim, ó, tá? Pra ver qual era a cara dela. Será que ela ia querer subir? Acho que talvez ela ia falar assim, é o anticristo, não é o Cristo, não é o mandado de Deus. Aí ela ia dar um de judaico mesmo, né? Ela fala, não é o Messias, não vou subir. Eu fui lá nos comentários do vídeo dela e coloquei lá pra ela, né? Só pra mostrar pra ela que eu assisti o conteúdo dela, porque já que eu ia dar uma resposta, eu precisava mostrar que eu assisti o conteúdo, né? Então, eu peguei e coloquei lá. Eu vim aqui só pra dar risada da sua cara de cera. Ela faz o elogio e a afeição dela é a mesma. Então, pra mim... Olha, tá vendo? Mais uma vez, mais um ataque. Eu vim aqui só pra olhar a cara dela de cera. Ela faz um elogio, mas a cara dela é a mesma. Isso não é atacar a pessoa?
Isso não é ficar desfazendo da pessoa? Isso não é um preconceito? Um tipo de preconceito? É uma pessoa de cera. Não tem expressão, não tem. Você não vê uma expressão no rosto dela. Vamos parar até aqui, irmãos, para que a gente possa fazer aqui as nossas reflexões, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então nós vamos dar a nossa continuidade aqui, ok, irmãos? Irmãos, os irmãos prestaram bem atenção na fala desse opositor Michael Oliveira e de sua senhora Ma Oliver, que inclusive ela veio ao meu canal no intuito de me constranger e me ameaçar a que eu me calasse. Então, irmãos, ela veio e eu já estou colocando para os irmãos aqui, ó, a mensagem que ela deu. Eles costumam usar o filho como forma de apelo emocional pelo fato do garoto ser deficiente, pois eles sempre querem usar a enfermidade do filho a exemplo por suas faltas de fé e não aceitação a esta condição. Eles esquecem, irmãos, que o apóstolo Paulo tinha algo em sua face e que, ao sentir-se diferente, acredito eu, dos outros, como mostra inclusive na palavra, ele orou a Deus para que tirasse aquilo que ele descrevia como um espinho na carne. Mas a resposta que Deus deu a ele, de que aquilo que ele tinha na face, o espinho, o faria ser mais fervoroso, o faria ser mais firme na fé, dizendo-lhe que a minha graça te basta. Nós podemos ver isso aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 9 ao 11. Mas o Michel, ele se revoltou, irmãos. O Michel, ele se revoltou por não ter sido agraciado, e tudo leva a crer que a situação em que o filho se encontra seria esse o motivo. Por diversas vezes ele expõe a situação do garoto em confrontar, inclusive, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. O Michel Oliveira, ele luta contra a congregação cristã no Brasil, chamando-a ou dizendo que ela prega um falso evangelho. Ele insinua que não existe milagre de Deus, contrariando os diversos testemunhos que já houve na congregação. Diversos irmãos que foram libertos por sua fé, através de sua fé. E é uma pena que essa passagem do apóstolo Paulo do espinho na face não surta nenhum efeito sobre a vida desse casal. E que muitos podem perder a sua salvação por estarem presos às condições, às enfermidades humanas, esquecendo-se que o compromisso com Deus resume-se à salvação da nossa alma, pois o nosso corpo ele descerá à sepultura e se dissolverá. E quando for no tempo certo de Deus, na volta de Jesus, ele vai se refazer. Mas isso é um mistério de Deus. Irmãos, foi posto aqui apenas alguns recortes de vídeo diante das várias provas de que este casal, o Michel Oliveira e Marcela, chamada de Ma Oliver, se comportam como dois oportunistas, difamadores e opressores, ao tentar me diminuir, e que só cresceram em seus canais porque usaram o nome da instituição Congregação Cristã no Brasil como gatilho precursor para dispararem as suas frustrações como projétil maligno, como projeto do mal. É verdade, irmãos. Eles tentam manipular os ouvintes de suas lives, usando sempre uma chantagem emocional para atacar a congregação cristã, como essa de dizer que a congregação cristã no Brasil não é para deficientes. Mas os irmãos viram aqui, as imagens provam por si só o valor que cada alma tem dentro da congregação cristã no Brasil. Como vocês viram, inclusive
na tentativa de se aproximar da irmã Edna, conforme a mensagem que estava no rodapé do vidro deles, para usar a ex-irmã Edna contra a congregação cristã no Brasil. E depois, fazer igual o Júnior do canal Refletir fez com o ex-irmão, o cooperador do Capim, o desprezando depois de ver que não estava mais dando visualizações, ninguém estava comentando mais. Michael, ele tenta me incriminar por eu ter defendido a nossa irmã Rosângela, do canal Minhas Flores, que eu faço questão de colocar a foto dela aqui, por ela ter refutado a ex-irmã Edna em sua fala, que se furtou das verdades que ocasionou a sua saída da congregação cristã, se tornando uma anticristo, porque estar na presbiteriana é negar a eficácia da crucificação de Cristo. E agora posta seus vídeos desdenhando da congregação, ainda que ela não fale o nome da instituição, mas nós não somos tolos. Nós sabemos muito bem quando alguém usa de sarcarmos, quando alguém tenta falar mal sem usar o nome. E por isso eles tentaram imputar à irmã Rosângela o crime de racismo e a mim, por defendê-la, o crime de intolerância, como eu já disse, intolerância religiosa, por eu ter saído do espiritismo e ter falado que Deus me libertou da escravidão e que eu não sou mais escravo dos espíritos. Não vi em minhas palavras nada que me condenasse ou que me pusesse no contexto de crime de racismo ou intolerância religiosa. Ao tentar, Michel, usar este argumento, por eu ter falado que não tenho mais nenhuma foto de minha permanência no espiritismo. Porém, eu devo informar-lhe que muitos dos que eram envolvidos do meu convívio, dos nossos amigos, com certeza têm fotos minhas porque eles não largaram o espiritismo. Alguns ainda permanecem lá. Então eles têm minhas imagens e de minha mãe nos despachos que fazíamos, as entidades em festas chamadas, inclusive, festas das crianças, que já passou ou que vai passar ainda, já perdi até, graças a Deus, e que o fato de eu tê-las queimado não quer dizer que não exista nenhum registro de minha passagem lá pelo espiritismo junto com a minha mãe. E também o Michel esquece, e mais uma vez eu vou relembrar a ele que eu tenho a minha liberdade de me expressar, como dito, assegurado por lei. Até mesmo no Evangelho se usa a palavra escravo. E uma hora, irmãos, eu vou fazer um outro estudo a respeito da escravidão, porque não eram só negros, muitos brancos foram escravizados. Paulo, apóstolo de Cristo, afirma que se tornou escravo de Cristo ao pregar o Evangelho. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 19 a 23, que diz: porque sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Referindo-se às pessoas por ele ganhas para o Evangelho. Então, irmãos, quer seja no Evangelho, quer seja no Espiritismo, quer sejamos brancos ou negros, se somos adeptos, nos tornamos escravos. Mas, todavia, eu quero ser escravo de Cristo, porque, como diz o apóstolo Paulo, sendo escravo de Cristo, nos tornamos livres para a glória de Deus. E é isso que importa para nós, os evangélicos. Então, irmãos e irmãs, amigos e amigas que aqui estão no meu canal assistindo o meu vídeo, eu posso dizer com toda a convicção que me libertei do Espiritismo para me tornar escravo de Cristo e liberto no nome de Jesus Cristo. Porque hoje eu sirvo a Deus com alegria e com liberdade. Eles é que incitam o ódio, o racismo e o preconceito religioso ao perseguirem a congregação cristã no Brasil dia após dia. Na verdade, perseguem a nós que a frequentamos, porque nós somos a congregação cristã no Brasil. Nós é quem somos o corpo da igreja chamada Congregação Cristã no Brasil. Então temos total liberdade para defendê-la sim, seja aqui na internet ou em qualquer outro lugar que Deus colocar nos nossos corações. Esta senhora
afirmou com a sua própria voz, como ouvimos, que entrou no canal da irmã Rosângela para tirar sarro. Não só para tirar sarro, mas para expor a irmã ao ridículo, como vimos nesses cortes de vídeo. Irmãos, irmãs e amigos que estão aqui, os irmãos notem que verdadeiramente Michael e sua esposa Ma Oliver são os perseguidores. Eles não suportam ver nós defendendo a nossa fé. Inclusive, irmãos, eu faço questão aqui de frisar as suas vitimizações, usando as suas dificuldades para acusar com comoção aos que os ouvem. Faz um apelo dramático a que algum irmão faça algum milagre, uma vez que a palavra de Deus diz: tudo o que pedirdes em oração crendo o recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 22. Eles é que estão se expondo, usando suas situações particulares o tempo todo, de forma, posso dizer, desnecessária aqui na internet. Eu não trago a minha vida pessoal para o vídeo, porque nós sabemos que o operar de Deus é diferente de muitas vezes do que o que esperamos, do que pedimos, e por isso Jesus disse: a esta geração que está aí, a essa geração perversa e infiel, não verão nenhum milagre, porque viviam desafiando Deus a fazer milagres. Não criam no Filho de Deus, só queriam ver os milagres, só estavam perto de Jesus porque queriam receber milagres, mas adorá-lo? Não. Michael se tornou ateu e frustrado. Tem ódio de nós da Congregação Cristã no Brasil. Desafia-nos constantemente e usa de subterfúgios emocionais na expectativa de nos incriminar quando o refutamos, com desculpa para as suas frustrações. Está duvidando até de Deus por não libertar o seu filho. Mas a isso temos a resposta de Mateus 16, do versículo 4, irmãos. Quando você é incrédulo, você não vê o milagre de Deus. Irmãos, é verdade que vivemos dias em que o julgamento alheio se tornou muito fácil. As pessoas julgam com facilidade. As pessoas se frustram com seu estado pela vida que têm, por não glorificarem a Deus, mesmo passando por tais situações, tanto na vida material quanto na espiritual. Aí vem para as redes sociais, abrem canais, despejando todas as suas frustrações, culpando a instituição que fizeram parte, culpando a Deus por não libertá-los daquilo que eles têm, culpam os irmãos no intuito de esconderem até mesmo as suas fraquezas, as suas culpas, e alguns até mesmo usam a fragilidade de um parente para atacar a fé de outros. E se esses outros ousarem arrebatê-los, poderão responder conforme eles falam juridicamente. Eles falam, mas saibam que a lei, ela pende para o que está certo. A lei, ela tem uma venda nos olhos porque ela faz justiça. Satanás, ao ter pecado contra Deus, por ter perdido a graça que tinha antes no céu, por inveja à criação de Deus, o homem tentou de todos os meios para fazer com que o homem perdesse a graça que antes ele tinha nos céus. Assim como mencionamos Jó, muitos de nós enfrentamos falsas acusações, suspeitas infundadas e palavras que ferem a alma. Tentam nos jogar aos leões para que nos vejam despedaçados. Mas há uma verdade consoladora. Deus conhece o coração do justo, mesmo quando o mundo o acusa. Michael, ao se referir a mim, observou-me, falando de minha aparência, meu corte de cabelo, de minha profissão, insinuou até mesmo de se procurar algo em mim e que pudesse achar que me incriminasse. Mas, irmãos, todos nós somos falhos na presença de Deus e não estamos aqui dando um de perfeito, dando um de santo.
O que importa é o que fazemos a partir do momento em que somos impactados com a palavra de Deus, de como formaremos o nosso caráter. A partir daí, o Michael, ele está correto. A palavra de Deus é que nos forja como homens e mulheres de Deus. E a palavra de Deus, ela vem de lá de cima do púlpito, onde o irmão é usado por Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras na boca do irmão, então nós mudamos o nosso caráter. Nos tornamos pessoas melhores. No capítulo 2 de Jó, Satanás volta à presença de Deus e o desafia novamente. Mesmo após Jó ter perdido todos os seus bens, seus filhos, sua estabilidade, ele continua fiel. Deus testifica sobre ele dizendo: ainda retém a sua sinceridade. Mas o inimigo acusa dizendo que Jó só é fiel porque ainda tem a sua saúde. Irmãos, amigos, observem, a acusação vem do inimigo e Deus permite a prova, não para destruir Jó, mas para revelar o caráter genuíno de sua fé. Aqui, irmãos, duas observações a ser feita nessa passagem da situação de Jó. Duas observações: a situação que se encontra e a atitude que se tem frente à adversidade do inimigo e o demonstrar o seu caráter mesmo dentro dessa adversidade, mesmo passando por essa situação. Tem pessoas que amaldiçoam a Deus por se encontrar em certas dificuldades. Tem pessoas que amaldiçoam a Deus por se encontrar em certas situações, aí ele se torna um ser amargo e sai acusando e tentando destruir a tudo e a todos por onde passa, por sua vida não ser igual a de outros em sua sociedade. Mas quando somos injustamente acusados por estes seres de coração tenebrosos, assim como Jó o foi, às vezes enfrentamos pessoas que distorcem nossas intenções, imputam-nos crimes que não cometemos, nos julgando por nossas aparências, mas a história de Jó nos ensina algo preciosíssimo. A história de Jó nos ensina algo precioso. O caráter que Deus vê em nós é mais importante que a opinião que homens insensatos formam a nosso respeito. Há uma verdade para quem é acusado injustamente. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, se você foi acusado injustamente, saiba que Deus testemunha a favor do justo. Vemos aqui no livro de Jó, no capítulo 2, antes que Jó pudesse se defender, Deus já tinha falado por ele. Então, caro amigo Michael, do fundo do meu coração, eu te agradeço por ter olhado o meu corte de cabelo, a minha aparência, o meu jeito, talvez até de falar, você talvez tenha notado, mas questionou também a minha profissão. Então eu aproveito para te dizer que eu não vivo de aparências. Você não verá eu abrindo aqui o meu canal, falando de meus atributos profissionais, de meus diplomas, o que sou ou deixo de ser, mas o abro louvando e glorificando a Deus, pedindo-lhe discernimento sempre, sabedoria para que o canal seja um canal de bênção e que eu saiba tratar com pessoas como você, não com soberba, não para diminuir, mas com sabedoria de Deus, não para enchimento do meu ego, para que os outros me vejam como alguém especial. Não. Quando você é fiel, Deus fala por você, mesmo que alguns ainda tentam te silenciar a tua voz, como essa resposta aqui da Ma Oliver tentando me intimidar, tentando me calar. Michael, em relação a você, meu caro amigo, eu quero te dizer uma coisa, porque eu sei que você vai estar vendo esse vídeo. Você tentou me arrastar para o seu canal, mas eu não caio nessa.
Não use também as condições especiais do seu filho, por ele ter uma deficiência, para testar a fé de alguém. Talvez a tua fé é que esteja sendo testada por Deus. Você está errado. Não deixe o mal te usar. Acredito que você ainda possa se tornar uma pessoa melhor e quem sabe um dia Deus possa fazer algo muito melhor à vida de vocês. Jó, ele não foi provado porque pecou, mas porque era fiel. A prova serviu para revelar a firmeza de sua integridade. Quero te dizer que Deus permite certas lutas para mostrar que nossa fé não depende das circunstâncias em que vivemos, mas da comunhão que temos para com Ele. O silêncio de Deus não é e nunca foi a ausência, é confiança. Ok? Michael, reflita. Irmãos, para nós, os que somos constantemente atacados e acusados, quero falar para você que mesmo sem entender, Jó, ele permaneceu em silêncio diante das acusações. Às vezes, precisamos nos silenciar para saber qual é o caminho a ser seguido. E só seguir por este caminho quando Deus te falar, eu sou contigo nesse caminho, nessa caminhada, nessa luta. Por isso, eu ainda, irmãos, eu não havia feito este vídeo para dar essa resposta a Michael contra esse vídeo que ele fez. Mas saiba que Deus não abandonou a Jó, apenas confirmou que ele suportaria e seria aprovado. Às vezes o céu fica em silêncio porque Deus já sabe que você vai vencer, sem precisar se justificar. O que eu estou trazendo aqui é uma resposta da minha fé e da justificação que eu creio que Deus me justifica perante os meus adversários. Ele vê o coração, conhece a verdade e no tempo certo mostra quem está com a razão. A tua justiça, Senhor, é como os montes firmes. Salmos 36, verso 6. Salmos, capítulo 36, versículo 6. Irmãos, amigos, amigas, a maior defesa do servo de Deus não é o argumento, é a sua vida. Então, coloque a tua vida em ordem e Deus vai sempre te defender. Senhor, Tu que conheces a verdade que habita em nossos corações, defende-nos das línguas que nos ferem, das palavras que nos acusam e das mãos que nos apontam injustamente. Bem, irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo. Desculpe porque ele se tornou um pouquinho longo. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e estou à luz das Escrituras. Aguardo a todos vocês no próximo vídeo. A paz de Deus a todos.